uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 3, trecho no qual irei ler aqui e depois seguiremos com a reflexão. Quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Então, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos fazer pensar, refletir, observar, principalmente como nós agimos na nossa vida, se nós temos atitudes enriquecidas através do orgulho ou atitudes preenchidas e sustentadas através da humildade. A humildade, quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, quando Jesus nos mostra a humildade, ele não traz aquele conceito que às vezes nós colocamos como sendo humilde, né? Que é aquela pessoa desprovida às vezes de recurso financeiro ou desprovida de algum outro recurso. Ainda assim a pessoa humilde como sendo aquela pessoa coitada, a vítima. Aqui a humildade é uma humildade de virtude. É aquela humildade onde a própria pessoa, onde nós não precisamos demonstrá-la. Nós não precisamos dizer que somos humildes ou classificar alguém de humildade. Muitos que estiveram aqui conosco neste planeta se fizeram de pequenos. Agiram como pequenos. Agiram como esta criança, como este menino que Jesus cita. No ponto da simplicidade, no ponto do amor, da ingenuidade, da pureza dessa criança. Naturalmente eram almas neste sentido pequenas. Porém, ao desencarnar, ao retornar à pátria espiritual, eram grandes almas, grandes homens, grandes mulheres. Porque quando chegaram lá, estavam repletos dessas virtudes. E aqueles outros que se fizeram grande aqui na terra, ou seja, precisaram sobressair diante dos nossos irmãos, machucaram alguém para se sentir melhores, se desfizeram de outrem para ainda assim satisfazer o seu ego, conquistaram apenas os bens materiais e não desenvolveu o bem moral. Quando estes chegam do lado de lá da espiritualidade, na nossa vida eterna, né, que é o lado da espiritualidade, estes, ao chegarem lá, deixaram tudo aqui, o que era da matéria, e ficam sim desprovidos de virtudes no campo da espiritualidade. Poderíamos citar diversos exemplos aqui de pessoas que foram humildes enquanto encarnados, por mais que assim não se intitulassem, como por exemplo Chico Xavier. Ele próprio se dizia um cisco. E olha a grandiosidade desse espírito em vida e depois na vida após a vida, no plano espiritual, o tamanho daquela alma, dentre outros tantos. Então o Evangelho nos traz aqui um convite para que cada um possa observar como tem se colocado no seu dia a dia e principalmente trazer essa simbologia da criança, do menino, para que nós possamos ter em nossas atitudes mais simples, atitudes que levem o nosso coração a se tornar puro. Afinal, estamos aqui encarnados também para purificar as nossas mazelas. E quando nos colocamos nessa posição de aprendiz, nessa posição daquele que, assim como essa criança, ainda está em formação, nós temos a capacidade de aprender, nós temos a capacidade de interagir, nós temos a capacidade realmente de cultivar e ainda assim desenvolver
as virtudes tão almejadas, e no caso aqui, a própria humildade, conquistando os bens do espírito e não só os bens materiais, pois os bens materiais, quando nós formos fazer a viagem do desencarne, aqui eles ficarão. E aí, quando nós chegarmos do outro lado dessa viagem, no final da chegada, que é o plano espiritual, carregaremos em nossa bagagem apenas as virtudes ou as mazelas que foram adquiridas enquanto encarnados. Então, através desta simbologia que Jesus nos coloca, através deste momento que nós podemos vivenciar esta nossa criança, isso tudo nos aproxima do Criador. Isso tudo nos aproxima, pois Jesus fala, né? Se você for como este menino que aqui está pequeno, será grande no reino dos céus. Ou se você receber um menino como este em seu coração, também o será grande no reino dos céus, porque estará recebendo, na verdade, Jesus. Então, quando nós recebemos em nossos corações essa pureza, essa ingenuidade, essa leveza da criança, a simplicidade, quando nós agimos de forma mais humilde, na verdade estamos recebendo e aflorando em nossos próprios corações a vida de Jesus, que nos exemplificou quando aqui esteve conosco. A vida desse mestre que por diversas vezes se fez pequeno. E hoje nós temos a noção da grandiosidade da alma, do espírito deste ser que esteve diante de nós. Tanto que até hoje ainda estamos buscando aprender e assimilar um pouquinho daquilo que ele nos deixou, através das parábolas, através de suas máximas, de seus conceitos, mas principalmente através do exemplo. E essa passagem do Evangelho, ela vai falar bastante de exemplo. Não adianta somente eu ter o conhecimento intelectual se eu não desenvolver as minhas virtudes morais. Claro que o desenvolvimento intelectual é importante. Até como complemento disso, no Livro dos Espíritos, a pergunta 780A, ela vai nos dizer sobre o progresso intelectual. Então, a pergunta ela diz assim: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? A resposta dos bons espíritos: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Olha que interessante. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, o desenvolvimento intelectual, ele é importante sim, mas se nós não trouxermos para a prática e principalmente utilizarmos o nosso livre-arbítrio para escolher as boas atitudes, as boas ações, não estaríamos ainda aproveitando de forma efetiva o dom intelectual que nos foi colocado, a inteligência que nos foi dada. Mas sim, é claro, como os bons espíritos nos dizem aqui no Livro dos Espíritos, o desenvolvimento intelectual, a busca pelo conhecimento, de certa forma, facilita a nós reconhecermos aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, e a partir de então fazer uma escolha. Quanto mais nós nos desenvolvemos intelectualmente, quanto mais nós entramos em contato e conseguimos discernir entre o que é o bem e o que é o mal, mais responsáveis ficamos a dar o nosso exemplo. O exemplo, ele é vivencial. O exemplo, ele é no dia a dia. Uma vez eu ouvi falar que um sábio, você reconhece um sábio, né? Não por aquilo que ele faz diante dos outros, diante das multidões, mas você reconhece um verdadeiro sábio por aquilo que ele faz no anonimato, aquilo que ele faz sem os holofotes da vida moderna, da vida materialista, pois é nas pequenas ações que nós vamos compreender realmente se já temos uma evolução maior ou não. É fácil ser, aquele papel de bonzinho na frente das outras pessoas,
querer ser, querer parecer, ter um rótulo, mas nas pequenas ações nós não somos, destratamos os nossos familiares, não respeitamos aquelas pessoas que colaboram conosco nos serviços, desprezamos alguém que nós julgamos sendo de uma classe social inferior, ou pela cor da pele, ou pela crença religiosa. E tudo isso nos faz o quê? Ser grandes na materialidade, mas pequenos na espiritualidade. Nós precisamos fazer, se assim entendemos que é o melhor, nos colocarmos como pequenos aqui, como humildes, de igual para igual com o nosso irmão, de igual para igual com aqueles que estão conosco. Pois aí sim, do lado de lá da espiritualidade, nossa alma se engrandecerá. E o mundo precisa disso. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, precisamos cada vez mais exercitar essa humildade, reconhecer aquilo que somos e ser aquilo que somos realmente, e permitir com que o outro também o seja, dando o direito de ser quem ele é, reconhecendo que ele tem algo para oferecer. Então, todas as vezes que nós nos rebaixarmos, seremos elevados. E aqui vai estar implícito outros conceitos, como tolerância. Quantas vezes alguém não falou alguma coisa para você, e aí você se sobressaiu, perdeu a paciência, pois quis ganhar aquela discussão. Naquele momento você se fez grande, mas você apequenou o seu espírito, você apequenou a sua moral. Claro, todos nós somos seres humanos ainda em aprendizado. Então vai ter momentos sim que cometeremos esses equívocos, e está tudo bem, mas que possamos reconhecer as atitudes que tomamos para poder modificá-las posteriormente. Esse é o convite aqui do Livro dos Espíritos. Quando nós temos essa compreensão entre o bem e o mal, então se eu ocasionei o mal a alguém, devido à minha atitude equivocada, eu tenho o direito de reconhecer aquilo e preciso reconhecer aquilo. E através desse reconhecimento, eu posso, então, seguir adiante de forma melhor, seguir em paz. Eu posso pedir perdão, eu posso perdoar. Eu posso reconhecer que naquele momento eu não tive uma atitude legal e que a partir dali eu buscarei ter atitudes melhores, eu buscarei ser uma pessoa melhor. Não é errado errar. Talvez o mais errado seja nós permanecermos no erro, sem reconhecer que é possível mudar. Então, tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos e a própria doutrina espírita nos mostra que nós temos infinitas oportunidades de nos reajustar. E agora temos ainda uma bagagem de conhecimento que nos foi passada para facilitar esse progresso aqui na materialidade. Tivemos o conhecimento que veio de Jesus e de tantos outros mestres. Temos o conhecimento através da doutrina espírita, que nos orienta através do Evangelho segundo o Espiritismo, um grande manual moral, um manual que nos leva à evolução, ao progresso. Que consigamos juntos, pois também me coloco nessa reflexão, pelo menos um pouquinho que seja, tentarmos ser tão puro e tão pequeno quanto aquele menino que Jesus deu de exemplo aos seus discípulos. Para que a nossa vida seja uma vida melhor, para que a nossa vida seja uma vida mais harmoniosa. E eu volto a frisar aqui a importância do exemplo. Não adianta nós falarmos sobre somente, não adianta nós termos o conhecimento somente, se na prática não fizermos aquilo que o conhecimento nos ensina. Se na prática eu não fizer aquilo do que eu falo, isso também é integridade e estará relacionado à própria humildade. Pois integridade é o quanto
eu consigo me manifestar daquilo que eu acredito e penso. Então, se eu falo que, vou dar um exemplo simples, se eu falo que não pode comer açúcar para as outras pessoas, mas eu como açúcar, isso não é um exemplo íntegro, eu não estou sendo íntegro comigo mesmo. E as outras pessoas, quando olharem o que eu falo, e principalmente enxergar o que eu faço, terão uma mensagem incongruente e ficarão com a imagem do que eu faço e não com a imagem do que eu falo, pois é as nossas ações, é as nossas atitudes que demonstram quem nós somos. Eu deixo esse convite para você, deixo esse convite para mim, para que então nós possamos exercitar. Não vai ser do dia para a noite, da noite para o dia, que acordaremos humildes, que acordaremos cheios de virtudes, que acordaremos perfeitos. Assim como o desencarne é uma viagem, o caminho que está entre o nascimento e até o desencarne é uma grande viagem ainda maior. E é nessa viagem que nós vamos construindo aquilo que somos. E se estamos aqui hoje encarnados, é porque já escolhemos e tivemos a oportunidade de modificar as coisas equivocadas do passado. Eu não gosto de utilizar a palavra pagar, mas sim, nós estamos reajustando os nossos equívocos do passado. Pois talvez no passado não tivéssemos ainda o conhecimento. E hoje nós temos muito mais o conhecimento através da luz que o Espiritismo nos coloca, tendo essa capacidade de discernir e principalmente de escolher entre aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E não basta somente, como dizem, não fazer o mal. É preciso também que façamos o bem. Então, vamos começar a exercitar, a treinar, a nos colocar como pequenos, a treinar a nossa paciência, a treinar a nossa tolerância e, naturalmente, estaremos treinando a nossa humildade. Muito obrigado por ter tido a oportunidade desse momento de compartilhar essa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo com vocês, pois, como disse, quando falo para vocês, também falo para mim e todos aprendemos juntos. Meu muito obrigado, que a luz de Jesus permaneça com cada um de nós.